O Lula deu uma entrevista ontem para o Reinaldo Azevedo e foi uma entrevista muito boa, que ele falou coisas muito importantes. E eu achei engraçado algumas coisas, né? Os bolsonaristas já caíram matando, falando em entrevista chapa branca, Reinaldo Azevedo assessor do Lula. Foram naqueles chavões, assim, né? No que é mais fácil, né? Aliás, é o que essa gente mais faz, né? Eles vão no seguro, né? Vão macetando ali em cima de coisas meio óbvias. Mas o que surpreendeu na entrevista, assim, de fato, com todo respeito ao querido amigo Reinaldo Azevedo, não foram todas as perguntas do Reinaldo, mas as respostas do Lula, né? E a questão dele estar muito por dentro, porque o assunto dessa semana, né, gente, foi sequestrado. E aí eu estava tendo até uma discussão ontem muito bacana com a Ana Lesnovski, que assim, a gente que é jornalista, a gente ama falar mal de influenciador, né? Mas quem de fato mobilizou agora a discussão mais importante sobre redes sociais, sobre a influência nas nossas crianças, não foi um jornalista, não foi o jornalismo investigativo, não foi os acadêmicos, não foram os estudiosos. Foi um influenciador que pegou todos aqueles conhecimentos jornalísticos, que pegou todos aqueles conhecimentos. Eu fiz uma discussão muito interessante sobre isso ontem no Meteoro. A gente vai passar aqui daqui a pouco para vocês darem uma olhada. Mas ele pegou aqueles conhecimentos todos que estavam no ar e ele empacotou, porque isso é uma coisa muito importante, tá, gente? E aqui na Folha Democrata a gente faz muito. Eu sou jornalista, gente, de procurar furo, de procurar informação inédita. Mas muitas vezes o empacotamento da informação, a forma como você transmite aquela determinada informação é muito importante. E o Felca, que tem já essa linguagem do humor, do lifestyle, do estilo de vida, do comportamental, ele foi o cara que melhor empacotou esse conhecimento a respeito dos crimes digitais contra menores de idade, contra a juventude. E isso a gente tem que dar o braço a torcer. A gente, sobretudo uma esquerda mais velha, e é o público aqui da Folha Democrata, eu vejo até pelos números do canal, a gente tem acesso até, a gente sabe, pelo menos pelo cadastro que vocês fornecem ao YouTube, quem é que está conversando com a gente por aqui, quem é que está escalando essas informações conosco por aqui. A gente tem uma ideia, assim, mesmo que vaga, de quem são vocês. A gente adora falar mal de influenciador, e tem muito influenciador ruim no Brasil, de fato. Tem muito influenciador que faz mal pro Brasil. Mas o Felca tá salvando vidas com essa denúncia. Tá salvando muita gente que precisa ser salva, que precisa ser ouvida, que precisa abordar todos esses assuntos. E que bom que isso está acontecendo, né, gente? Que bom que isso está se encaminhando, que bom que a gente está vendo o presidente Lula pegar esse gancho e não fugir desse gancho, e entender a importância desse gancho, que é a regularização das redes, que é as redes efetivamente bem estabilizadas. E é isso que tem que ser pensado, é isso que tem que ser feito. Então, o presidente Lula imediatamente já anunciou ontem um projeto que está sendo elaborado pela Casa Civil para regularização das redes sociais. Já está organizada a reação ao tarifaço do Trump, uma reação moderada, uma reação responsável, uma reação que não visa criar mais intrigas, mas é que precisa salvar os setores da economia com compras governamentais, com compensações governamentais, para diminuir os impactos no nosso PIB. O presidente Lula, você vê que ele está muito centrado, e é engraçado como os eventos nacionais e internacionais deixaram o nosso presidente bem focado na missão que ele tem que tocar. E, nesse paralelo, embora as perguntas do Reinaldo não tenham sido tão potentes, é sempre muito interessante ver o Reinaldo Azevedo entrevistar o Lula, né, gente? É sempre muito interessante ver um cara que já foi um opositor visceral do presidente fazer essa mudança de perspectiva e travar com o presidente da República
a reconstrução desse país. Muitas vezes as pessoas são injustas com o Reinaldo e pegam textos antigos dele naquela época, mas falar uma coisa para vocês, é muito bom, uma amiga minha falou uma coisa, é muito bom a gente ter o Reinaldo do nosso lado. É muito melhor ter ele do nosso lado do que contra nós. É muito bom a gente começar a entender que um dos trunfos do nosso campo, justamente por a gente não ser extremizado como é os grupos da extrema-direita, esse pensamento mais de seita, a gente tem que aprender a perdoar, a gente tem que aprender também a cooptar. E a gente tem que ter a inteligência de saber que o nosso discurso pode chegar para mais pessoas, inclusive para pessoas conservadoras. Eu não me considero conservador, eu acho que eu sou uma pessoa mais progressista. Eu não acredito muito nessa questão de família tradicional, eu não acredito muito nesses formatos muito fechados dos costumes, mas a gente tem que conversar com o conservadorismo brasileiro, a gente tem que conversar com a direita moderada brasileira, até para salvar muitos deles de caírem nas garras do bolsonarismo. O Reinaldo, a gente fala muito do Reinaldo nesse canal, não é uma admiração meramente, é uma curiosidade da mudança de um Brasil que busca se salvar. Da mudança de pessoas que eventualmente podem ter tomado decisões do ponto de vista ideológicos por um tempo equivocadas. O Reinaldo entendeu com o passar do tempo o papel do PT. O Reinaldo entendeu com o passar do tempo o papel da necessidade de eleger o presidente Lula contra o Bolsonaro e agora ele reelegeu o Lula contra a extrema-direita. O Reinaldo entendeu o que foram as cotas raciais, entendeu com o tempo o que foi o Bolsa Família, entendeu o que são os programas de compensação social. E ele, por muito tempo, tanto na encarnação dele antiga quanto na nova agora, ele é o colunista político mais importante desses últimos anos. Eu costumo falar, o Reinaldo Azevedo é a Jovem Pan da esquerda e o Reinaldo Azevedo é o cronista desses tempos bicudos, desses tempos extremizados, desses tempos muito complicados. E a gente tem que valorizar isso. A gente tem que valorizar o camarada que mudou de ideia, o camarada que mudou de campo, e entender que é justamente por isso que a gente faz o que a gente faz. É justamente por isso que nós propomos o socialismo. É justamente por isso que nós propomos os programas sociais. Nós propomos para justamente pegar pessoas que às vezes não têm exatamente a mesma ideologia que a nossa e fazê-las entender as necessidades sociais que nós temos. Mesmo porque, gente, jornalista, isso é uma coisa importante para vocês entenderem, por isso que, por exemplo, eu não me filio a partido político, por isso que eu não tenho, às vezes, uma ideologia muito fechada, mas jornalistas são péssimos ideólogos, tá? O ideólogo, ele deveria ser uma profissão apartada do jornalismo. O jornalismo lida com muito dado do realismo, do cotidiano. Então a gente está mudando de opinião o tempo inteiro. Os fatos levam a gente a mudar de opinião. Os fatos levam sempre a gente à reanálise, à autocrítica, ao desenvolvimento progressivo das ideias. A gente não pode ter ideais estanques. Que bom, Marcos! Um abraço, meu querido. Parabéns pela canequinha. Tem a caneca nova lá, não sei se você está afim, meu querido. Está disponível por aquele preço lá que a gente falou, contribuindo, claro, para a permanência do canal. E a gente... Estou mandando o título aqui do editorial, tá, gente? E a gente não dá pra gente ser um ideólogo, não dá para você esperar de um repórter que ele seja o novo Karl Marx, não dá para você esperar de um repórter que ele seja o novo John Locke, não dá para você esperar de um repórter que ele seja René Descartes. A filosofia, a sociologia, elas são ciências que elas precisam de uma depuração de mais tempo. Eventualmente, talvez um jornalista pode depois se tornar um grande teórico, mas são poucos, e é bom às vezes a gente não ter essa pretensão. É bom às vezes a gente não ter esse tipo de ideia que pode descambar para uma coisa muito torta. As ideologias, gente, elas precisam às vezes de séculos para se firmarem.
O socialismo, por exemplo, que as pessoas davam como morto com a queda do Muro de Berlim, sobrevive vive e ativo na China. Sobrevive vive e ativo nos bons recursos que existem em Cuba. Por mais que você possa fazer críticas a esses regimes, mas eu estive na China, estive 10 dias na China, e posso dizer para vocês com todas as palavras, eles estão muito melhores que a gente. Eles estão muito mais precavidos com a gente, eles estão muito mais antenados do que nós. E as ideologias, elas levam décadas para se firmarem, elas levam séculos para se firmarem. E que bom que o Reinaldo fez essa mudança de opinião política. Talvez no fim da vida ele se toque que ele brigou realmente por um projeto democrático, que ele teve a honra de ser o antifascista da sua época. Ele estava reverenciando, por exemplo, essa semana, Jean-Paul Sartre. Sartre foi um cara, um militante comunista, que defendeu os embates e as guerras de independência de nações subdesenvolvidas. Foi o cara que apoiou Che Guevara. Foi o cara que apoiou radicais de esquerda, por assim dizer. E é bom que o Reinaldo converse com esses autores, que ele não converse só com Hannah Arendt, que ele não converse só com os liberais, que ele não converse só com esse tipo de acordo. Eu faço muito isso, gente. O pessoal às vezes pega ar um pouco. Eu fiz críticas mais recentemente à esquerda radical, pelo menos alguns youtubers que representam esse campo, não necessariamente a esquerda radical como um todo. Acho, por exemplo, Brilhante. Ele não é exatamente esquerda radical porque ele é do PT, mas ele é um cara que está mais vinculado a esses grupos. Acho brilhante o trabalho do Breno Altman contra o genocídio em Gaza. Estava assistindo uma entrevista dele absolutamente saborosa. Aliás, preciso trazer ele para cá para a gente falar sobre o que está acontecendo por lá. E eu leio muito esquerdista radical. Eu vejo muitos vídeos a respeito deles e vejo muitos vídeos de gente mais moderada. Vejo vídeos da galera da centro-direita. Criticamos aqui fortemente. Tem até um leitor nosso, o Daniel Cross, que ele fica me mandando vários e-mails com as burradas do Pedro Doria. Com as burradas do Pedro Doria no meio. E vocês têm que ter uma dieta, quando a gente fala em termos de consumo de conteúdo, muito mais diversa, muito mais desenvolvida. Não pode ser uma coisa que vocês se alimentam somente de um único meio de comunicação. Falo isso assim, gente, sob o risco de até atentar um pouco contra o meu trabalho. Seria muito mais fácil para mim falar, não, fiquem aí. Aqui é só onde você vai encontrar as informações corretas. E a gente de fato, tem as informações mais corretas por aqui mesmo. Mas a realidade é que você pode conversar em muitos lugares. É o Daniel Cross. Daniel Cross manda coisinhas do Pedro Doria aqui para eu acompanhar. E é muito importante para a gente poder seguir aqui fazendo essas questões. É muito importante que vocês tenham essa dieta diversa, até para vocês saberem exatamente o que criticar, saberem exatamente o que acompanhar. Então, a formação dessa crítica é o que torna rico, por exemplo, o próprio desempenho do Reinaldão. O Reinaldão é um cara que acontece? Ele se tornou essa referência política por beber de fontes muito distintas. Muito distintas. O Reinaldo, inclusive, é amigo do Breno Altman. O César tá falando aqui. O Breno é super sensato, racional e eu admiro muito pela sua coragem. Mas o Breno é um cara que flerta forte com a esquerda radical. Mesmo sendo um cara do PT. É um cara que puxa o partido para a esquerda. E ele é um cara também que ele lê muita coisa. Muita coisa. Você é, sobretudo, gente, uma coisa que vocês precisam entender para a educação midiática. Por que é tão importante ler os jornais? Ah, mas a imprensa é golpista, não dá para confiar nela. Não, leiam o máximo de jornais que vocês puderem. Leiam o máximo de publicações que vocês puderem. Desenvolvam esse senso crítico. Aqui, nesse programa, eu nunca vou trazer para vocês, é a notícia mais isenta. Não. Vocês não precisam nem acreditar em mim, por exemplo.
Não é dever meu dizer para vocês o que é verdade e o que não é verdade. Eu coloco os fatos e a construção dos fatos, a relevância dos fatos, eles se fazem através do público. Vocês, no final, são as pessoas que decidem muitos dos rumos do meu trabalho aqui. Não adianta eu virar e falar, não, vou fazer o jornal só daquele jeito. É a simbiose do público e do comunicador que gera a repercussão que a gente repercute, a repercussão que a gente cria nas redes e nas ruas. É a simbiose entre vocês que me mandam superchats, como a Cláudia Antunes, que mandou aqui, bom dia, Pedro. Também admiro muito o Reinaldo e tenho visto muitos jornalistas progressistas reproduzindo as análises dele sem citá-lo. Ah, não, isso aí acontece, Cláudia. Isso aí, às vezes, é questão de ego. Mas justiça seja feita, tá? O Reinaldo também reproduz muita análise que não é dele e não cita também as fontes. Não cita todas as fontes. Isso aí é um problema insolúvel. Mas vocês constroem a relevância do que a gente trata aqui. Vocês constroem, vocês me deram voz nos editoriais que a gente trata aqui por 20 minutos, por meia hora, por 40 minutos. Eu descobri com vocês, com os comentários de vocês, que as minhas opiniões são relevantes. E aí, aos poucos, eu fui me soltando e contando realmente o que eu penso. Sob o risco, às vezes, de fazer um texto meio redundante, sob o risco, às vezes, de fazer colocações que poderiam ser melhor trabalhadas num texto mais redigido, lido. Mas eu gosto dessa percepção de você jogar ideias e de você desenvolver elas. E a leitura é tão importante para, por exemplo, essa coisa que o César está falando aqui. Ele é construtivo, eu sou bem de esquerda, apenas não acredito no velho método da revolução. É isso. Eu tenho muito papo sobre a questão da revolução com o Bem-vindo, né? O Bem-vindo, ele também, hoje em dia, ele já não acredita mais na revolução tradicional. Ele acredita, sim, no esgotamento do capitalismo e das classes trabalhadoras tomando poder por outros meios. E é isso, gente. A gente tem que ler, inclusive, tem que estar citado um comunicador aí que o pessoal, muita gente não gosta. Tem que ler esse cara também, tem que ler todo mundo. Tem que organizar todos os pensamentos em cima das coisas que estão postas. E a gente. E a riqueza do nosso campo é essa. Eu ainda acho que a comunicação do Lula, do presidente Lula, não estou falando do governo, peca muito na questão dos sites independentes. Eu acho um absurdo, por exemplo, o Lula não ter dado, uma vez presidente da República, uma entrevista no Meteoro Brasil, uma entrevista aqui conosco, uma entrevista no DCM, na Carta Capital, no Brasil 247, nos sites propriamente de esquerda, progressistas e que militaram pela sua libertação, que denunciaram o golpe do lawfare que ele sofreu. Eu acho um absurdo o Lula ainda não ter conversado com esses meios. Por outro lado, apesar da entrevista do Reinaldo ser uma entrevista para a Band News, ele é uma entrevista voltada sobretudo para o nosso campo. E isso eu acho que foi um golaço de ontem, que foi uma entrevista que eu volto a dizer, o que o Lula disse na conversa mostra que ele está reagindo ao Trump, mostra que o Lula está reagindo ao maior cerco internacional que o Brasil está sofrendo nesses anos. Então é sobre isso que nós temos que desenvolver argumentos. É sobre isso que a gente tem que avançar. É sobre isso que a gente tem que desenvolver as nossas ideias. O presidente Lula está aí. O presidente Lula é anti-imperialista. Talvez não seja anti-imperialista como muitos gostariam que ele fosse, mas está arcando com uma briga que não é fácil, que é perigosa, que envolve muitos interesses e é muito importante. Exatamente, César. Com meia hora por semana ele daria prestígio a 52 canais por ano. É isso. Tá faltando isso. Tá faltando o Lula falar com pelo menos um canal de esquerda.
Um que seja. Falar com um canal grande, falar com um canal que tem repercussão. Tá faltando o presidente Lula fazer isso. Tá faltando o presidente Lula fazer esse esforço. E a gente precisa alertar sempre o nosso campo que a gente precisa valorizar os nossos comunicadores, valorizar a nossa comunicação. Não acreditar que a Globo vai resolver os nossos problemas. A Globo é uma empresa decadente. A Globo é uma empresa que não manteve a Daniela Lima, que é uma mulher jovem, que é uma mulher que tem um outro tipo de comunicação, e mantém uns caras lá, um mausoléu do jornalismo, que, na verdade, faz mal para o Brasil. Defende as ideias de homens como Merval Pereira, o imortal da Academia Brasileira de Letras, que é notório pelos ataques que ele fez ao PT. Então é disso que a gente está lidando. E a gente tem que ir para cima disso. Conde falou que a entrevista do Lula é mais do mesmo? Ah, acontece. De fato, assim, não teve muita polêmica na entrevista, né? Isso a gente é obrigado a concordar, né? Não teve mesmo. Mas acho que a entrevista foi muito boa e muito boa pelo Lula. Muito boa pelo presidente da República. Acho também, ô César, acho que o Lula dominou as Forças Armadas sem dúvida nenhuma. Tá punindo os golpistas, né, gente? O Heleno não vai pra cadeia no fechado, mas vai ser condenado. O Heleno, que é uma figura muito grande no Exército. Muito grande no Exército. A impressão que a gente tem nessas entrevistas recentes é que o Lula tomou as rédeas do negócio, que ele quer a reeleição. É essa a impressão que eu tenho. Ele tá empolgado. Ele tá empolgado com todos os motivos do mundo, com todos os sabotadores do mundo para dizer não concorre pela quarta vez, não tenta de novo. É isso. O Marcos Rodas falou, a Globo parece muito o Império Americano. É gigante e decadente. É isso. A Globo é um feito do Brasil, tá? Mas ele foi erguido em cima de uma grande sacanagem, que é a ditadura militar. Nós criamos um dos maiores grupos de comunicação do mundo, integramos o Brasil através da televisão, e estamos aprisionados nesse grupo de comunicação porque tem muita gente melhor fazendo o YouTube, muita gente melhor fazendo as outras mídias, muita gente fazendo isso. Alba Granato, a maioria da audiência do Conde gostou da entrevista do Lula. Eu gostei, Alba. Eu gostei. Mas assim, o apresentador pode ser do contra também, tá, gente? A gente às vezes eu tenho opiniões aqui que vocês não concordam. Que vocês honestamente não concordam. Mesmo citar aí no chat, né? Muita gente aqui do meu público não gosta do Jones Manuel. Eu acho que ele tem um valor importante. Eu acho que ele tem um valor importante. Podia só não atacar os outros, né? Aí ia ser um pouquinho mais bacana. Mas ele tem valor, claro que tem. E é isso, gente. Esse é o meu editorial de hoje, falando das mudanças do Reinaldo Azevedo, falando sobre as mudanças que nós temos que ter. Nós temos que conversar com as pessoas. Nós temos que ser os cronistas. Como eu falo para vocês que o Reinaldo é o cronista desses tempos loucos. Nós temos que ser os cronistas da nossa história. Nós temos que ser, às vezes, mais observadores e menos, assim, caga-regra, e menos as pessoas que jogam, porque volta a dizer, e uma pessoa querida, por exemplo, que critica muito, o Lenny Streck vira e mexe, detona influenciador digital. Mas foi um influenciador digital, um moleque, um rapaz de 27 anos essa semana, que fez história num vídeo de 30 milhões de visualizações, em que ele denuncia o processo absurdo de crimes contra menores de idade na internet. E ele denuncia, inclusive, a leniência criminosa das Big Techs. Eu repito para vocês, às vezes a gente sofre aqui para crescer no YouTube porque eu critico o Google. O Google entrega conteúdo muito ruim para vocês. Muito ruim para vocês. E a gente tem que ter, se vocês querem que a Folha Democrata cresça, contrate várias pessoas, ajude, apoie. Aqui a gente tem uma visão, e veja bem, eu entendo os pessimistas, eu entendo as pessoas mais catastrofistas, elas são às vezes mais cautelosas. Mas eu quero entregar para vocês aqui nos editoriais também esperança.
entregar para vocês uma perspectiva, entregar para vocês não aquela coisa autoajuda, meio coach, mas entregar para vocês um olhar para tipo, dá para ser diferente do que tá aí. Dá para ser diferente o que está sendo posto. Dá para ser diferente o que está sendo elencado. A gente pode ir lá e fazer mais. A gente pode ir lá e mudar o jogo. A gente pode ir lá e fazer como Felca. Embalar bom conteúdo, trabalhar e mudar essa sociedade. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.